essa ideia de que vai fazer falta na vida pública, ele não saiu, não. Ele tem que responder muita coisa. Responder por muita coisa na esfera pública. Ele revelou-se um propagandista de quinta categoria, irresponsável, capaz de alardear níveis falsos de eficácia de vacina. Isso é um atentado contra a saúde pública. Foi verificado, né, que ele acenou com níveis de eficácia de vacina que ele não poderia, que ele não tinha segurança para afirmar e que a realidade desmentiu. No entanto, nós estamos num estado muito especial, no pior sentido que se possa imaginar, de anestesia do senso comum, de desvio de finalidade de instituições. A imprensa, por exemplo, que em outros tempos, gloriosa imprensa, que iria para cima desse personagem, né, por todos os seus atos de propaganda fantasiada de ciência, essa imprensa acabou, ela endossou esse farsante, esse arrivista. É farsante porque ele traz uma vacina que ele representa, né? E ele diz que essa vacina tem 100% de eficácia contra formas graves da doença ou morte. E a realidade desmente isso. Quantas pessoas foram induzidas a uma ideia de proteção por esse suposto imunizante trazido por ele, um agente público, um governador de estado. E ele nunca desmentiu isso, ele nunca pediu desculpas por esse erro e por outros. Ele usou o Instituto Butantan para dizer que aquele lockdown, aquela medida grosseira, que ele jamais conseguiu, nem ele nem ninguém no mundo, da maneira como foi feita, apinhar todo mundo em casa, privando as pessoas das suas atividades, até de circular ao ar livre, o que deveria ter sido feito, evidentemente, com distanciamento, com organização. A situação não era fácil de enfrentar. Mas ele seguiu um slogan, mais uma vez eu digo, é um propagandista de quinta categoria, irresponsável, que ficou lançando slogans pensando nisso, pensando em fazer a sua cama política, presidenciável, né? Uma pessoa desatinada. E assim ele foi, talvez no Brasil, o principal representante de diretrizes equivocadas de ciência e de medicina e de saúde num momento gravíssimo. E ele usou instituições importantes como o Instituto Butantan para lastrear, para dar credibilidade a diretrizes que não são verdadeiras. Isso está provado. Ele deixou o transporte circular aglomerado. Isso é um escárnio. Eu vou sempre repetir, isso é uma zombaria sobre a população. O vírus não estava, de repente o vírus não estava de dia, mas estava à noite, com toques de recolher. São medidas violentas, são medidas brutais. Esse personagem ele é marcado por isso. Ele é marcado por isso. Eu nunca tive má vontade em relação a ele, não. Ao contrário, no PSDB era aquele que, quando apareceu na política, não tinha vergonha de criticar o petismo, né, o anacronismo petista, a delinquência petista. Poderia ser, por que não? Mas ele não quis. Ele quis ser essa outra coisa que é uma coisa muito grave. Ele brincou com a saúde da população. Volto a dizer, espalhou diretrizes que foram desmentidas pela realidade. Então, eu acho que todo mandatário, toda autoridade, ele não está sozinho, infelizmente, são muitas, mas ele é um dos maiores emblemas disso no Brasil. Todos os que espalharam diretrizes que são falsas, e eu estou afirmando aqui que a realidade já mostrou que são falsas, tem que responder por isso. Senão, a outra opção é a seguinte, você declara falido o Estado de Direito, você declara falidas as referências de saúde, de medicina, e você diz que agora a vida é dos propagandistas e dos surfistas de tragédia, né? Então, a passagem de Dória pela política é uma tragédia, é um escárnio, é uma vergonha. Volto a dizer, nada contra a pessoa, não me interessa a pessoa, mas é um exemplo pernicioso
e seguido por muitos outros. Tem aquele irmão gêmeo dele, o Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, que é a mesma coisa, tiranete. Então, assim, transigir com personagens como esse e legados de personagens como esse, já que ele, a não ser que está deixando a vida pública, transigir, aceitar, assimilar isso, é você, de fato, colocar por terra o que existe de direito, de ciência e de política de saúde. Isso precisa ser revisto e quem espalhou diretrizes falsas tem que responder pelo que fez.